Nigel Slater, autor de livros de culinária, ele conta em uma de suas obras que, certa vez, quando ele era criança, ele disse que os beijos da sua mãe eram como marshmallows. Quando ele tinha 9 anos, infelizmente sua mãe morreu e seu pai passou a deixar marshmallows ao lado de sua cama a cada noite. Provavelmente, você e eu tenhamos boas lembranças de alguma comida que experimentamos na nossa vida, na nossa história e possivelmente alguma que marcou a nossa história. Talvez seja aquele almoço, aquele arroz e feijão muito bem preparado pela sua mãe, ou aquele bolo que a sua avó fazia. Uma lição que tiramos dessas ilustrações é que a comida tem um papel importante na formação humana e em sua história. Não era de esperar menos, afinal, o alimento é uma bênção e um presente divino à humanidade. Como bênção de Deus, a comida conecta as pessoas, as famílias, os amigos. Inclusive, ela tem o poder de transformar estranhos em amigos. A comida conecta você com pessoas de todo o mundo. Quer um exemplo disso? Pense no que você comeu no seu café da manhã hoje. Pão, bolacha, café, chá, queijo, biscoito de polvilho, açúcar. Muitas dessas coisas não foram produzidas aqui na sua cidade. Quem sabe algumas delas têm ingredientes que vieram de outros países. Percebe? A comida nos capacita a ser abençoados por outras pessoas e também a abençoá-las em troca. Infelizmente, uma outra realidade que existe em relação às refeições, às comidas, e em se tratando do nosso mundo, onde as bênçãos de Deus são corrompidas e deturpadas pela humanidade diariamente. Também há o lado sombrio, em que, se tratando do comércio alimentício, muitas nações procuram explorar outras, e para isso incluem a comida. Perceba como a Bíblia inicia falando de comida. Já em Gênesis nós encontramos Deus nos revelando que o alimento é uma bênção. Mas lá em Gênesis também, capítulo 3, nós encontramos a desobediência humana justamente vinda por conta do ato de comer. Gênesis 1:29 diz: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para alimento. Gênesis 2:9 diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Em Gênesis 2:16 diz: De toda a árvore do jardim comerás livremente. E a Bíblia termina falando de uma ceia, lá em Apocalipse 19. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Com isso, também aprendemos que Deus é um Deus que se alegra em que nos banqueteemos, em especial com o nosso próximo, já que Ele mesmo, o Criador e doador do alimento, assim fez e nos permitiu fazer. Na mesa da refeição, exercemos a partilha, o acolhimento, a hospitalidade, princípios estes ensinados pela palavra de Deus. Porém, a hospitalidade, quando corrompida pela maldade humana, gera barreiras relacionais, como o preconceito de raça e classes. Essa corrupção de hospitalidade é, na verdade, a ausência dela. Um exemplo disso na história é quando lá no Reino Unido, em um determinado momento histórico, encontravam-se placas nos alojamentos com os seguintes dizeres: proibido pretos, irlandeses e cães. Infelizmente, ainda nesse sistema corrompido pelo pecado que o mundo vive, princípios e bênçãos de Deus foram e continuam e continuarão sofrendo a miséria humana. Enquanto o ser humano não se arrepende de seus pecados, a humanidade continuará, infelizmente, sujeita a este tipo de coisas, como eram essas placas. Mas apesar de tudo isso, a comida como bênção de Deus e a hospitalidade e a aproximação que a comida gera, continuará exercendo seu papel em aproximar pessoas e a abençoá-las. Salvo as restrições dietéticas, não é incomum que um coração partido seja consolado com um grande pote de sorvete, não é verdade? Ou que, ao nascer um filho ou uma filha entre na universidade, possivelmente haverá uma comemoração festiva em que a comida esteja presente como elemento principal. Já falamos bastante sobre as bênçãos que a comida traz, e até mesmo as maldições que podem vir sobre a humanidade e os relacionamentos quando a comida é transformada em algo mal. Mas o que a comida tem a ver com Jesus? Tudo. Tem tudo a ver, pois afinal,
Ele mesmo, para se referir a si, falou em comida. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Perceba como o Novo Testamento fala sobre o propósito da vinda de Jesus à Terra. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, nós encontramos o seguinte: O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Lucas, capítulo 19, versículo 10, fala: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas duas declarações, tanto de Marcos 10 quanto de Lucas 19, elas apontam sobre o propósito da vinda de Jesus, o porquê Jesus veio. Agora perceba como Lucas vai retratar o método que Jesus usou em sua vinda para se relacionar com a humanidade. Lucas capítulo 7, versículo 34. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Filho do Homem é o título que o profeta Daniel dá para aquele que apresenta-se diante de Deus para receber autoridade sobre as nações. Encontramos isso em Daniel 7. Essa pessoa a que se refere Daniel é Jesus. Ao encarnar-se, Jesus, o Filho do Homem, veio habitar entre a humanidade. E como ele veio? Com um exército de anjos? Em chamas de glória? Não, ele vem comendo e bebendo. Os judeus do tempo de Jesus aguardavam que o Messias viesse para derrotar os inimigos dele, como em um levante contra o Império Romano, mas jamais esperavam que o Messias viesse comendo e bebendo com pecadores. Quando Lucas diz que Jesus veio comendo e bebendo, ele não está falando apenas sobre o comer e beber por sustento físico, pois Jesus levava o comer e o beber com as pessoas a sério, e ele tinha um porquê disso. Muitos o consideravam glutão e beberrão, como relata Lucas. Glutão é alguém que come demais, e beberrão é alguém que bebe demais. Tamanho era o envolvimento relacional que Jesus tinha com as pessoas, ao ponto dele ser acusado dessas coisas. Em Lucas capítulo 5, versículo 33, vemos o relato acusatório dos fariseus e seus escribas, não só contra Jesus, mas contra os discípulos dele. Os fariseus apontaram que os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Sim, Jesus e seus discípulos gastaram bastante tempo comendo e bebendo. A estratégia de sua missão era uma longa refeição. Ele fez o evangelismo e discipulado ao redor da mesa com um pouco de peixe grelhado, um pedaço de pão e um jarro de vinho. Robert Carris, ele escreve: no Evangelho de Lucas, Jesus está ou indo para uma refeição, ou em uma refeição, ou vindo de uma refeição. O comer e o beber na missão de Jesus tinham um fundamental papel, pois era um sinal de que ele fazia e tinha amizade com publicanos e pecadores. O excesso de comida e seu excesso de graça estão intimamente ligados. Se os religiosos não sentavam à mesa com pecadores e merecedores da graça de Deus, Jesus não só sentava, como comia e bebia com eles, com o fim de trazê-los ao arrependimento e à salvação. No ministério de Jesus, as refeições eram representações da graça, da comunidade e da missão. As refeições de Jesus apresentam algo maior do que simplesmente comer e beber. Elas representam um novo mundo, um novo reino, uma nova mentalidade. Essas refeições davam substância a essa nova realidade, a qual só é possível de se viver quando se come junto a Jesus. As refeições de Jesus não são apenas símbolos, elas são também aplicação direta dos princípios do reino de Deus. Elas são uma realidade, ainda que em menor proporção, daquilo que experimentamos quando temos um relacionamento com Jesus. Afinal, comidas são coisas, não são ideias, não são teorias. Você coloca na boca, saboreia e come, simples assim. E refeições são muito mais do que comida. Elas são ocasiões sociais, representam amizade, comunidade e boas-vindas. O que a comida tem a ver com a igreja? Se ela tem a ver com Jesus, logo tem tudo a ver com a vida da igreja. Pois, como a Bíblia diz, a igreja é o corpo de Cristo. Obviamente que a vida da igreja e a missão dos discípulos de Jesus não se resume a algumas refeições. Se fosse assim, bastaria sentar com as pessoas, comer e ir embora.
Mas as refeições devem ser parte integral e significativa da nossa vida comum. Elas representam o significado da missão. Porém, muito mais do que representar esse significado, as refeições incorporam e executam a nossa missão. Igreja e missão são mais que refeições, mas é difícil conceber tanto a igreja quanto a missão sem refeições. O escritor Peter Leithart, ele diz: para Jesus, banquete não era apenas uma metáfora para o reino. Quando Jesus anunciava o banquete do reino, ele também o trazia à realidade com seu próprio banquete. Diferente de muitos teólogos, ele não veio pregando uma ideologia, promovendo ideias ou ensinando máximas morais. Ele veio ensinando sobre o banquete do reino e ele veio se banqueteando no reino. Jesus não saiu pelo mundo meramente falando sobre comer e beber. Ele saiu comendo e bebendo. Muito. As refeições de Jesus, portanto, são uma janela para sua mensagem de graça e a maneira como ele define sua comunidade de discípulos e a missão dela. Mas refeições são mais que metáforas. Elas incorporam a graça de Deus e assim dão forma à comunidade e missão. Nós não podemos escapar como igreja das refeições. A missão da igreja não é feita com conferências, livros, passos, por mais que essas coisas tenham alguma importância. A missão efetivamente é feita nos relacionamentos. Lucas é taxativo nisso, quando diz que Jesus viveu assim seu ministério, comendo e bebendo. Nós podemos acabar dando a falsa impressão de que uma igreja é plantada ou a missão é feita apenas por peritos no assunto. Mas todos nós, Igreja de Jesus, comunidade de seus discípulos, podemos e devemos fazer a missão, usufruindo de nossos relacionamentos. E isso pode ser feito ao redor de uma mesa. Afinal, nosso Mestre, Senhor e Salvador fez isso, comendo e bebendo.